Sejam bem-vindos, saudosos amigos. Quase todos sabem que a Itália foi bicampeã mundial em 1938. Porém, você sabia que Cuba chegou até as quartas de final da competição e que a Indonésia participou dessa edição do Mundial? Além disso, a Copa do Mundo de 1938 teve como craque e artilheiro o brasileiro Leônidas da Silva. Vamos contar tudo dessa saudosa história para você. Mas antes, peço que deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações clicando no sininho. Assim você ficará por dentro de todas as novidades do canal. Então vamos ao que interessa. Para concorrer à sede da Copa do Mundo de 1938, se inscreveram 3 países: a Argentina, a Alemanha e a França. A Argentina defendia o rodízio entre os continentes, já que a primeira Copa do Mundo havia sido no Uruguai em 1930 e a segunda Copa na Itália em 1934. Já a Alemanha estava interessada em repetir o sucesso político conquistado pelos italianos na edição anterior. A França queria realizar a competição e contava com o apoio do presidente da FIFA, o francês Jules Rimet. No dia 13 de agosto de 1936, em votação no Congresso de Berlim, a FIFA escolheu a França, sem nenhuma surpresa, já que Rimet trabalhava nos bastidores para a realização da competição em seu país. A França fez grandes investimentos para sediar a Copa do Mundo, incluindo a ampliação do estádio Colombes e a construção do estádio em Bordeaux. A Copa do Mundo de 1938 contou com 16 países e, pela primeira vez, o atual campeão e o país sede estavam classificados automaticamente para a competição. Com isso, a Itália, campeã de 34, e a França já estavam classificados. Restavam ainda 14 vagas, sendo 11 vagas para a Europa, uma vaga para a América do Sul, uma vaga para a América do Norte, Central e Caribe e uma vaga para a Ásia. No grupo A das eliminatórias europeias estavam a Suécia, a Finlândia, a Estônia e a Alemanha. Os países classificados foram a Alemanha e a Suécia. No grupo 2 estavam a Noruega e a Irlanda. Os noruegueses se classificaram para a Copa do Mundo. No grupo 3 estavam a Polônia e a Iugoslávia. Os classificados foram os poloneses. No grupo 4 estavam a Romênia e o Egito. Os egípcios desistiram de participar das eliminatórias e os romenos se classificaram automaticamente. No grupo 5 jogaram Portugal e Suíça em Milão. Os suíços venceram por 2-1 e se classificaram para a Copa do Mundo. No grupo 6 houve uma fase preliminar entre a Palestina e a Grécia. A Grécia venceu as duas partidas e jogou contra a Hungria a classificação para a Copa do Mundo. Os húngaros venceram por 11-1 e se classificaram. No grupo 7, a Tchecoslováquia eliminou a Bulgária e também se classificou. No grupo 8 também houve uma fase preliminar entre a Letônia e a Lituânia. A Letônia venceu as duas partidas e jogou a final do grupo contra a Áustria. Os austríacos venceram por 2-1 e se classificaram. No grupo 9, o último grupo europeu, estavam a Holanda, a Bélgica e Luxemburgo. Os holandeses e os belgas se classificaram. No grupo 10, a Argentina desistiu de participar das eliminatórias, em protesto por não ter sido escolhida como sede da Copa do Mundo, quebrando o rodízio dos continentes para sediar o evento. Com isso, o Brasil se classificou automaticamente para a competição. Já o Uruguai recusou disputar as eliminatórias, em protesto contra o boicote das seleções europeias feito na Copa do Mundo de 1930, quando foi a sede da competição. No grupo 12, o Japão enfrentaria as Índias Orientais Holandesas, a atual Indonésia. Porém, os japoneses desistiram da competição e as Índias Orientais Holandesas se classificaram. No grupo 11, Estados Unidos e México se enfrentariam por uma vaga. Porém, os mexicanos desistiram de participar da Copa do Mundo. A FIFA então decidiu que os Estados Unidos deveriam enfrentar as Índias Orientais Holandesas em Roterdã, na Holanda, para conquistar uma vaga na Copa do Mundo. Alegando questões financeiras, os Estados Unidos desistiram de disputar a partida e as Índias Orientais Holandesas se classificaram para a Copa do Mundo de 1938. Essa foi a única participação da atual Indonésia em todas as edições da competição até o momento. Para a última vaga, a FIFA anunciou um torneio em abril de 1938, entre a Colômbia, Costa Rica, Cuba e El Salvador. A Guiana Holandesa, atual Suriname, foi convidada para a competição, porém não respondeu à correspondência dos organizadores. Colômbia e El Salvador desistiram de participar das eliminatórias poucos dias antes do início da competição. O novo torneio foi anunciado, dessa vez com a Guiana Holandesa, Cuba e Costa Rica. A Guiana Holandesa acabou se retirando do torneio, alegando razões financeiras. E poucos dias depois, Costa Rica também abandonaria a competição, sobrando assim apenas Cuba.
A Argentina foi convidada novamente e a FIFA marcou um confronto entre os argentinos e os cubanos em Bordeaux, no dia 29 de maio de 38. Porém, os argentinos cancelaram novamente sua participação. Com isso, Cuba se classificou para sua primeira e única Copa do Mundo até hoje. Com as 16 seleções classificadas para a Copa do Mundo, a FIFA divulgou o formato da competição, que foi disputado no sistema de mata-mata. Em caso de empate, a partida iria para a prorrogação, e se persistisse o empate, seria realizado um jogo extra. No dia 5 de março de 1938, foi realizado o sorteio para escolher os confrontos da Copa do Mundo. Os cabeças de chave foram a Alemanha, o Brasil, Cuba, França, a Hungria, Itália, Suécia e Tchecoslováquia. E as chaves ficaram assim: a Alemanha jogaria contra a Suíça em Paris, o Brasil jogaria contra a Polônia em Estrasburgo, Cuba jogaria contra a Romênia em Toulouse, a França jogaria contra a Bélgica em Paris, a Hungria enfrentaria as Índias Orientais Holandesas em Reims, a Itália, atual campeã, enfrentaria a Noruega em Marseille, a Suécia enfrentaria a Áustria em Lyon e a Tchecoslováquia enfrentaria a Holanda em Le Havre. No dia 13 de março de 1938, Hitler anunciou a anexação da República Austríaca à Alemanha. A FIFA então convidou a Inglaterra para ocupar a vaga da Áustria na competição. Os ingleses recusaram o convite, pois consideravam a Copa do Mundo uma competição irrelevante. Com isso, a FIFA desistiu de incluir uma nova seleção, e a Suécia já estava automaticamente classificada para as quartas de final da Copa do Mundo. No dia 4 de junho, Alemanha e Suíça empataram em 1-1. No dia 9, no jogo extra, os suíços venceram por 4-2, se classificando para as quartas de final. No dia 5 de junho, o restante dos jogos das oitavas de final. A Tchecoslováquia venceu a Holanda por 3-0. A campeã Itália venceu a Noruega por 2-1. A anfitriã França venceu a Bélgica por 3-1. O Brasil venceu a Polônia por 6-5. Esse jogo marcou a primeira transmissão internacional de rádio para o Brasil. Outro fato curioso dessa partida é que a seleção brasileira, pela primeira vez em Copas do Mundo, jogou com uma camisa azul. Como a camisa do Brasil e da Polônia eram brancas, houve um sorteio para decidir quem usaria branco na partida, e os poloneses venceram. Com isso, às pressas, o Brasil utilizou uma camisa azul, num tom mais claro que os calções, e sem o escudo da CBD. Já a Hungria venceu as Índias Orientais Holandesas por 6-0. Essa foi a única partida da atual Indonésia em Copas do Mundo. A estreante seleção cubana empatou com a Romênia em 3-3. No dia 9 de junho, no jogo extra, Cuba venceu por 2-1, se classificando para as quartas de final do torneio. No dia 12 de junho, em Bordeaux, o Brasil empatou com a Tchecoslováquia por 1-1. E no jogo de desempate no dia 14, os brasileiros venceram por 2-1, se classificando para as semifinais. Essa foi a primeira vez que a seleção brasileira chegou a uma semifinal de Copa do Mundo. Já a Hungria venceu a Suíça por 2-0. Os donos da casa foram derrotados pela atual campeã Itália por 3-1. Como ambas as seleções jogavam de azul, os italianos aproveitaram para trocar sua tradicional malha azurra por um uniforme todo preto, um dos símbolos do fascismo. Antes do jogo, a seleção italiana fez até a saudação fascista, com o braço direito estendido e a mão espalmada para baixo, agradando o ditador Mussolini, mas decepcionando o público no estádio Olympique de Colombes, em Paris. E os surpreendentes cubanos perderam por 8-0 da Suécia, encerrando sua única participação em Copas do Mundo. Nas semifinais, o Brasil perdeu para a Itália por 2-1 e a Hungria goleou a Suécia por 5-1. Na decisão do terceiro lugar, o Brasil venceu a Suécia por 4-2, conquistando a medalha de bronze. No dia 19 de junho de 1938, em Paris, os italianos venceram a Hungria por 4-2, conquistando o bicampeonato mundial. Já o artilheiro e craque do Mundial foi o brasileiro Leônidas da Silva. E aí, você gostou dessa saudosa história? Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e clicar no sininho de notificações. Assim você ficará por dentro de todas as novidades do canal. Ah, e compartilhe esse vídeo com os seus amigos, falar de futebol é sempre legal. E você, gostaria de saber sobre algum outro assunto do mundo do futebol? Deixe sua sugestão nos comentários. Em breve, o próximo vídeo poderá ser a sua sugestão. Muito obrigado, um abraço e até a próxima!